Bom dia, fãs do YouTube, de todas as categorias, porque o YouTube é um mundo assim gigante, tem coisas boas, coisas ruins, e as coisas boas a gente tenta consumir, porque é muito bom, melhor que televisão, gente. Bem, gente, no último vídeo eu parei no Sítio do Meio e a gente agora vai mudar para o Sítio São Vicente. Por que motivo eu não sei. Eu só sei que minha família teve que ir morar no Sítio São Vicente. O Sítio São Vicente é a casa do meu avô, da minha avó, de umas 3, 4 tias ou 5, não lembro direito, e um tio que morava lá, que morou, e na minha época era assim, e foi lá minha mãe morar, meu pai morar com todos os filhos, com meu avô. A gente tinha já umas 5, 6 crianças, eu acho, em casa, eu era sou a mais velha, e fomos morar com meu avô. E foi lá que eu vi a primeira escola. Foi lá que eu tive os primeiros lápis nas mãos, os primeiros cadernos, assim, as primeiras folhas. E foi interessante ver a escola, porque a escola era na sala dele, do meu avô. E as professoras eram 2 tias que eu tinha. 2 tias eram as professoras, e eu me lembro assim da sala com muitos bancos, eram muitos bancos, a sala tinha muitos bancos e a minha tia lá na frente dando aula. E eu lembro também dos castigos, claro, está muito vivo aqui na minha memória, que era uma palmatória feito de madeira. Uma palmatória redonda, assim, que o castigo era realmente, se você não sabia a tabuada, você levava a palmatória na mão. Se você não sabia, se você era mal educado, se comportava errado, do jeito que eles não gostavam, você levava a palmatória na mão e doía muito. E outra coisa, também ficava de castigo na parede, de frente para a parede, em cima dos, dos caroços de milho, o caroço de arroz, eu acho, era de feijão. Eu sei que tinha esses castigos assim. Pois é, e eu comecei a aprender as primeiras letras do alfabeto ali com as minhas tias naquela. E tinha Dia das Mães, e do Dia das Mães tinha festa, Dia da Criança tinha festa, que tinha muita festa, a gente comemorava muito, eu cantava muito. E tinha até uma musiquinha das mães que eu lembro até hoje, que era assim: minha mãezinha querida, junto de ti vivo bem, com a saudade escondida do meu tempo de neném. Neném, quero viver ao seu lado, como até hoje eu vivi. Que Deus do céu adorado, do meu tempo de neném, neném. Gente, era mais ou menos assim a letra da música. Eu não lembro dela toda, eu lembro desse refrão. E eu ficava feliz de cantando isso. E um outro lado meu, eu ficava muito triste, a minha mãe nunca estava. A minha mãe nunca estava presente nos Dias das Mães. E o meu pai era o que estava presente no lugar da mãe. Eu não sei se é porque ela tinha muitos filhos. Tinha que cuidar dos filhos em casa, que era um filho atrás do outro, como eu já tinha dito antes. Cada 9 meses ela engravidava, cada 10 meses, 12 meses ela ganhava um filho. E o meu pai era poeta, repentista, como sempre fazia as poesias do Dia das Mães. Para mim, eu era assim, a filha que tinha poesias no Dia das Mães. E fazia também para a diretora, para as escolas, para todo mundo. Ele fazia poesias, vivia disso, de viola e poesia. E assim era a minha vida de escola que eu tinha. E eu tinha uma prima, a Verinha, né? A prima que eu tinha, que era eu e ela, assim. Eu não sei se nós éramos as mais velhas ou éramos as primeiras netas. E a gente era muito assim, paparicada pelas tias, pelo avô, pela avó, do jeito que era. E assim, era a gente. Claro, ela tinha muito mais coisas lindas, ela tinha roupas lindas, né? E era assim, eu tive uma alergia muito chata também, eu tinha uma eczema, eu tive que tomar muita injeção de Bezetacil. Era uma por dia, eu sei que era uma de manhã no bumbum do lado direito, a outra no bumbum do lado esquerdo, o outro no braço do lado esquerdo, no outro dia a quarta no lado direito, e assim ia revezando, e era horrível ter essa doença. Eu não podia usar nada de elástico, não podia usar sandália havaiana, eu não podia comer um monte de coisa. Eu sei que eu tinha essa alergia de eczema, e eu não sei, era a única doença que eu tive na vida de infância, foi isso, e durou uns 3 anos, acho eu. Foi horrível ter essa doença, tenho muitos traumas dessas injeções todas, foram horríveis. E o lado legal e o lado bom também foi que, gente,
Morar na fazenda é diferente, porque você tem muita ocupação. Você acorda de manhã, fazia muito xixi na cama, tinha rede, na cama não, né? A gente não dormia em cama, dormia na rede. Sei que tinha uma sala assim cheia de redes, tinha uns 5, 6 redes, cada um dormia na rede. Quem fazia xixi na cama acordava de manhã com uma poça embaixo da cama, né? E lá todo mundo fazia xixi na cama, era normal, porque eu lembro assim, que não era só um, não era só eu, muita gente fazia xixi na cama e a gente levantava. Não lembro de escovar dente. Eu sei que a gente ia pro curral do meu avô. Tinha uma caneca de alumínio que a gente ia lá pro curral, levava, dava para ele. Ele já estava lá sentado com aquele chapéu dele na cabeça de palha, sentado no tamborete tirando leite da vaca. Ele apertava e apertava leite. O peito, sabe a teta da vaca assim, ele tirava e apertava e apertava. Eu nunca esqueço, porque uns 40 anos que eu não vejo isso, que eu não toco no peito de uma vaca, mas que eu lembro que era legal, eu fazia assim e eu enchia a caneca de leite, aquela caneca de alumínio, tomava aquela caneca toda de leite, chega, formava um bigode aqui. E assim as crianças viviam assim. E depois daquela caneca de leite, pão não existia. Não lembro de café da manhã, lembro da caneca de leite. O que a gente fazia? Gente, naquela época não existia gente gordo, não. Eu não lembro de ver gente gordo, porque a alimentação era assim, moderada. Ninguém comia demais. Hoje em dia as pessoas se panturram de comer no mercado, porque tem sobrando, o olho cresce. Então eles compram demais, que a opção é muito. O legal é não ter muitas opções, aí come o que tem e se alimenta do que tem. Aí o que acontece? A gente acordava, tomava o leite lá no curral, tirava o leite cru, direto do peito da vaca na caneca, tomava ele quentinho do calor da vaca. Gente, que coisa mais natural que isso? Eu acho isso o máximo. Achava, na época, não conhecia outra coisa. Era só isso que existia. O que a gente não conhece, a gente não sente falta. A gente só sente falta daquilo que conhece. Então, o que eu fiz? De manhã cedo, tomava o leite, pegava com esse meu tio mais novo, era o filho mais novo do meu avô. A gente tinha que levar as vacas para o mato, para comer mato verde, a grama, para o pasto. Só que numa fazenda chique se chama pasto, a gente levava era para o mato. E o que a gente tinha que fazer? Montar no cavalo e acompanhar as vacas até o mato. Eu e esse meu tio mais novo, sei que eu dava um pulo em cima do cavalinho, filho da égua do meu avô, e ia pro mato com meu tio. Ficava lá, sentadinha, pastorando, vigiando as vacas, os bezerros, os bois, os touros a comerem aquele mato. A gente ficava lá a manhã inteira. Eu sei que tinha que voltar para casa, mais ou menos às 11h30, meio-dia, porque chegando em casa o almoço estava pronto. Gente, o almoço, sabe o que era? Carne seca, não sei como que era feita, só que era só carne seca com pirão. E o pirão, gente, é pirão de leite com farinha. E a farinha, gente, era feita lá, na casa de farinha do meu avô. Ele tinha um lugar que fazia a mandioca, preparava a mandioca. Aí vinha também aquele gente que colhia as mandioca e arrancava as mandiocas, botava em vasilhas grandes, muito grandes assim as vasilhas. E tinha um engenho aonde triturava aquela mandioca, fazia farinha, fazia o beiju, fazia tapioca. Sei, a alimentação era isso. Gente, será que eu era meia índia e meia? Eu não sei, só sei que a gente tinha essa cultura de comer farinha, muito beiju, beiju com coco babaçu, delícia. A gente comia isso. E cana-de-açúcar fazia lá, tudo no engenho do meu avô. Tinha um engenho, o engenho servia para mandioca numa época e servia para cana-de-açúcar na outra época. E garapa de açúcar, e rapadura, não existia açúcar. Você adoçava tudo com a rapadura, que hoje em dia no mercado é mais caro do que o açúcar comum, porque é mais saudável do que o açúcar. Não é engraçado isso? Tudo isso na fazenda do meu avô? Pois é. E eu sei que a gente tinha plantações de tudo que é fruta, gente.
plantações de manga, jaca, abacate, laranja, tudo essas frutas do Nordeste a gente tinha. Siriguela a gente tinha. Ai, eram tantas frutas que eu não lembro. Eu lembro que a minha primeira vez que eu comi lutilite, eu não lembro o nome da fruta direito, foi lá na casa do meu avô. Ai, gente, aquele maracujá gigante, assim, meu avô tinha um ciúme dos maracujá. Ninguém podia tirar o maracujá, só ele até marcava, e levava uma surra quem comia. Uma vez eu e a minha tia, nós roubamos o maracujá do meu avô e apanhamos por causa disso, viu? Ficamos de castigo por causa do maracujá que a gente pegou. Olha que tinha muito maracujá, mas não podia, o preferido era aquele que gostava. Essas coisas assim. E um dia o meu avô assustou a gente. Sabe o que ele fez? Ele falava assim, hoje à noite vamos contar a história. E ele contava toda noite uma história encantada pra gente. Gente, era muita história encantada. Eu sei que a gente sentava, quando começava a escurecer, ele ia para uma rede de tucum que ficava na varanda dele, deitava lá. E vinham crianças das redondezas, mais os netos e eu, e sentava lá e ficava ouvindo todas as histórias do meu avô. As primeiras histórias que eu ouvi de Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Os Quatro Ladrões. Eram muitas histórias, gente. Eu não sei agora o nome de todas. Sei que todas as histórias, João e Maria, a história de Joãozinho e Maria, eu aprendi com eles, gente, contado. Nunca tinha lido um livro de história. Nunca vi uma televisão, não tinha eletricidade. Só tinha rádio. E rádio era só para rico e só para o meu avô ele podia escutar o rádio. E eram essas coisas. Ele contava toda noite uma história. Tinha história tão longa que ele contava, que as histórias que ele contava começava num dia e acabava 3 dias depois o resto da história. E depois que eu cresci, eu comecei a ver as mesmas histórias em Hollywood, filmado por Hollywood, né? Aí eu me desencantava com aquelas histórias, porque o que o meu avô contava era muito mais interessante. O enredo da história era muito mais mágico. Aí depois eu vim para a Europa e conheci as mesmas histórias, né? Do Brüder Grimm. Conheci as mesmas histórias na versão aqui da Europa e é a mesma consistência que daqui no meu avô contava. É igualzinho o jeito. Aí eu fico perguntando como é que essas histórias que foi criadas aqui na Europa chegaram lá na vida do meu avô, que nunca teve um livro, que ele aprendeu de contando, um contando para o outro, e ele me contava essas, e eu sei essas histórias até hoje de cor, do jeito que ele me conta, e eu conto para o meu filho. Eu faço questão de contar também, a tradição de contar a história. Eu sei que essas histórias assim contadas, gente, aqui na Europa é igualzinha que meu avô contava. E eu fico até hoje me perguntando, como é que passa de mãe para filho, avô para bisavô para avó, avó para filho, filho para neto, e eu para o meu filho. E como é que funciona isso? Como é que foi chegar a histórias do Brüder Grimm, aqui da Europa, lá em São Benedito, no interior do Ceará, na Serra Grande, aonde não tinha tecnologia nenhuma, e essas histórias me encantam até hoje. E eu sou agradecida, assim, ao meu avô, a geração dele, a primeira, a segunda, não sei qual, como é que chegou isso nele, que ele passou isso para mim. Obrigada, meu avô Miguel, obrigado que eu consegui alcançar e acompanhar essas histórias. Muito obrigada. Gente, eu vou parar por aqui. Vou deixar o vídeo no próximo, tá? Um beijo. Cuidem-se, se curtiram. Dá uma dica que curtiu, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, 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 tchau.